Vamos que vamos para mais um react aqui. O VTR mandou um vídeo do Seijinho, é isso? Seijinho, exatamente. E ele vai falar pra gente como Velma se tornou a pior série de TV da atualidade. E vamos que vamos descobrir. Quer dizer, descobrir não, porque eu vi pelo menos 2 episódios. 3, eu vi 2 ou 3 episódios. Foram dois. Foi assim, foi traumático. Foi traumático. Então, vamos nos destraumatizar porque o Seijinho provavelmente viu tudo. Pena da alma dele. Vamos lá. Da Gangue do Mistério. A nova série animada protagonizada por ela era uma ótima oportunidade de explorar todo o potencial da personagem, que normalmente é reduzida a uma simples nerd atrapalhada. E a série conseguiu transformar a Velma em muito mais do que uma simples nerd atrapalhada. Agora ela é uma nerd atrapalhada insuportável. E é aquilo que eu digo, às vezes Deus faz uma pessoa ser tímida porque se ela falasse muito só sairia a da boca dela. Mas pra ser um pouco mais justo, não só a Velma é insuportável, como todo mundo nessa série é. Ela só é a pior. Velma é atualmente a série de TV com a pior avaliação da história no IMDb. E após assistir todos os episódios, chegou a hora de avaliar o que deu errado. E eu já adianto que não é pouca coisa. Foi uma grande tortura ter que assistir 10 episódios disso e agora, mais do que nunca, eu realmente preciso de férias. A série começa com a Velma com a Daphne nua no vestiário com uma bengala. E se prepara que essa é uma das coisas mais amenas que ela faz durante toda a série. Em seguida, elas encontram o corpo de uma colega, a Brenda, dentro do armário da Velma. Curiosamente, o corpo dela está com a cabeça cortada e sem cérebro, igualzinho de quem escreveu essa série. A Velma é levada até a delegacia como a principal suspeita, já que o corpo foi encontrado no armário dela e ela abertamente odeia todas as garotas populares. Isso começou porque ela e a Daphne costumavam ser melhores amigas. Mas depois que a Daphne se tornou popular, as duas pararam de se falar e a Velma se tornou esse goblin rancoroso. As mães da Daphne, que trabalham como detetives, dizem a Velma que se ela não encontrar o verdadeiro culpado em 24 horas, o xerife da cidade vai querer culpar e prender ela. E isso não seria um problema para a grande resolvedora de mistérios, Velma, se ela não estivesse traumatizada com o desaparecimento da sua mãe, o único mistério que ela não foi capaz de resolver. Num dia, a mãe dela saiu para comprar um presente de Natal pra Velma e nunca mais voltou. Por conta disso, ela sofre de alucinações e crises de pânicos toda vez que ela chega perto de um mistério. Sendo que ela sempre tá perto de um mistério de como ela consegue ser tão detestável. E olha que não foi nem o que eu quis, porque o que tem no anime que tem no mangá tem nada a ver. Que também é o melhor amigo da Velma, decide ajudá-la a encontrar quem matou a Brenda. E após algumas investigações, a Velma decide ir até a casa do Fred Jones, acreditando ser ele o assassino. O Fred nessa série é retratado como um filhinho de papai mimado, infantilizado, incompetente, burro, cujo único propósito na série é ser alvo de piadas por ele ser um homem branco. E piadas com esse tema são tão recorrentes, tão repetitivas, tão previsíveis que chega a ser muito irritante. As piadas dessa série parecem aquela criança que acabou de descobrir um palavrão e ela não para de repetir aquilo porque ela acha isso hilário. Mas só ela tá achando graça. Enfim, na casa do Fred, a Velma começa a ter mais um episódio de alucinações e ataque de pânico que só param quando o Norville confessa o seu amor por ela e ela começa a gargalhar e zombar disso. Pelo visto, o corpo dela entra em colapso se ela fica mais de 5 minutos sem humilhar os amigos dela. O Fred encontra a Velma e ameaça fazer com ela o mesmo que ele fez com a Brenda. Mas as mães da Daphne aparecem na hora e atiram nas duas pernas dele. Sendo que ele não ia fazer nada, ele só ia pegar um talão de cheque que por algum motivo tá no roupão de banho dele pra pagar pelo silêncio da Velma. Porque na verdade ele não matou a Brenda. O que aconteceu é que a Brenda descobriu que o Fred não tem pelo no corpo nenhum e ele pagou pra ela não contar isso pra ninguém. Mas mesmo assim ele é preso. E logo após prenderem o Fred, a Velma encontra o corpo de uma nova colega, a Krista, dentro da lixeira de sua casa. A Velma se surpreende quando ela descobre que o seu próprio pai vai representar o Fred no julgamento pelo homicídio duplo. Mas o mais surpreendente é que aparentemente nenhum outro advogado quis defender o Fred. Sendo que a família do Fred, a família dos Jones, é extremamente rica. Eles são donos de uma marca de acessórios masculinos de luxo. E nem tem provas concretas contra o Fred. A Velma fica muito brava com o pai porque ela tem certeza que o Fred é o culpado. Já que ele é branco e tem o pênis pequeno. Sim, esse é literalmente o argumento que ela usa. Às vezes eu sinto que essa série não gosta muito de homem. Mas sabe quem gosta de homem? A Manual! Se você é homem, você sabe que uma das nossas maiores preocupações é com a calvície. É uma preocupação totalmente válida, afinal de contas, metade dos homens enfrentam esse problema. Enquanto ele tá comentando isso, é engraçado como tu consegue resumir o primeiro episódio em 1 minuto.
E a manual porque ele não tem nada muito de prático, construção do discreto, enredo, é cientificamente simplesmente comprovado. piadinha E o melhor de mascarando tudo é que você nem no meio do precisa sair de processo. casa, consultar Que é toda simplesmente feita a online. ponto A ao ponto B. O tratamento é 100% personalizado Então, tipo, para cada paciente. ele... É só Nossa. responder um questionário online a respeito Se você do tirar histórico todas as de saúde, piadinhas, e um médico o especialista roteiro vai indicar o tem melhor uma tratamento página. pra você. É Então tipo só isso, esperar porque é os muita produtos introdução, chegarem na sua casa. só que a introdução tá toda colocada em piadinha imbecil. Sim. Então não tem valor nenhum. É grátis! E todos os processos se derivam das piadinhas pra ir do ponto A ao ponto B. Lembrando que o tratamento é tanto para casos iniciais. Ah, mas as piadas são boas? Obviamente não. Não, e esse é o problema. Exato. Porque quando é um Simpsons, Family Guy, Futurama, eu aceito porque eles conseguem fazer isso engraçado. Nossa, mas eu não chamo aquilo de piada. E se você usar o meu cupom SAGE, você vai receber 40% de desconto na sua primeira compra. Mas corre porque é por tempo eu vou comprar pro limitado. show da Black Então Friday. clica Eu vou no link comprar na também. descrição, confere o site da Manual e comece hoje mesmo a cuidar da Tu sua quer falir a saúde Manual? e da sua autoestima. E ela, muito orgulhosa de ter resolvido esse mistério sem morrer de alucinação, decide que é hora de finalmente resolver o mistério do desaparecimento da sua mãe, que ela também tem certeza que foi sequestrada e não simplesmente abandonou ela, Tá mesmo virando ela Otoma sendo Gang. essa pessoa insuportável que ela é. Então ela pede a Daphne que ela roube os arquivos da investigação, já que as mães dela são detetives, mas a Daphne pede $500 pra fazer isso porque elas não são mais muito amigas. Na verdade, elas se odeiam. E ela também diz que a Velma pode trabalhar pra ela em troca desses arquivos. A Daphne revela que ela trafica drogas na escola porque ela precisa de dinheiro pra contratar um Correto. investigador particular e descobrir quem são os pais biológicos dela e por que eles abandonaram ela. A Velma faz sentido abandonar, mas ela não. A Velma aceita vender droga, mas ela é péssima fazendo isso. Ela espanta toda a clientela sendo nada rude, virou criticando as Cyberpunk, pessoas velho. porque ela acha que ela é melhor que todo mundo. X9! X9! Branca rica privilegiada. Branca rica privilegiada. Ela tenta vender drogas para um homem que se revela ser o próprio pai dela e ela explica pra ele que ela está não me diga. precisando do dinheiro pra conseguir os arquivos da mãe dela Deixa e eu adivinhar, investigar isso os tem alguma aparecimentos relevância? dela. Não, é. Então Não. o pai diz que ele pode dar os $500 pra ela se ela ajudá-lo a defender o Fred no julgamento. Que eu ainda não sei por que ele precisa de ajuda, porque tem zero provas contra o Fred. No julgamento, a Velma humilha o Fred na frente de todo mundo, fazendo com que ele mostre pra todo mundo que ele é incapaz de cortar um bife sozinho, quem dirá cometer um assassinato. As pessoas começam a rir dele e ele se sente tão humilhado que ele fica verdade, tem furioso isso aí. e diz que ele seria capaz de matar as garotas sim. Então o juiz declara ele culpado. Humilhar o réu que você tá tentando defender sem avisar ele que você vai fazer isso é, tem realmente isso. uma ótima estratégia, Velma. É Na muito verdade, bom. acho que ela só fez isso porque ela tem uma necessidade crônica de humilhar as pessoas. A Daphne vai até a casa da Velma entregar os arquivos do desaparecimento da mãe dela de cortesia e a Velma descobre que o último lugar real, em que o essa celular série da mãe gosta de dela massacrar esteve estereótipo. foi na casa do Fred. Ela Da começa a pior forma alucinar possível. novamente, É, só que é, dessa é a vez a crítica Daphne social dá um foda. beijo nela. O que não faz sentido nenhum. Um dos sintomas do ataque de pânico é Mas exatamente a sentido- falta de ar. Se você acha que você deveria beijar alguém não tendo uma existe. crise de ansiedade, Você você daria um beijo grego em alguém com diarreia, mas aqui Que isso? inexplicavelmente funciona. E as Oi? alucinações da Velma Faz param. sentido. A Velma vai até a prisão perguntar pro Fred o que ele sabe sobre o desaparecimento da mãe dela, mas ela começa a alucinar fortemente lá também e ela é expulsa e banida da prisão, que é o melhor lugar pra se ser banido. Você nunca mais vai poder ser preso. Pô, ela ganhou cartinha Na livre escola, de o sair da diretor prisão. obriga todas as garotas a fazerem aulas de autodefesa, Imagem é que muito por algum motivo se transforma num campeonato pra determinar quem é a garota menos vulnerável. Oi, por que os meninos não têm aula de como não matar as mulheres também? O engraçado disso Nossa! o serial killer é uma mulher. Social foda E critic. nesse campeonato, a Velma e a Deus! Daphne chegam até a final. Antes do embate Que começar, a nojo. Velma tenta humilhar a Daphne. Ah, mentira Ah. que ela tentou humilhar mais Jura? uma pessoa. Lendo o Jura? diário dela e revelando que a Daphne, apesar de aparentar ser uma pessoa forte, ela constantemente se consulta com um terapeuta da escola, que é o pai do Norville. Mas isso não funciona porque ninguém acha isso humilhante. Pelo contrário, todo mundo acha isso bastante escroto da parte da Velma. E a Daphne desce Pelo o menos, cacete né? nela, É, a vencendo o primeira campeonato e fazendo o que autoconsciência. todos da escola e da audiência gostariam de ter feito. Não, A porque Velma daí se esse desculpa é o com a propósito, Daphne por ter então. tentado Ah, tá, humilhar não ela na pode, frente não de pode. toda a escola e as duas É tipo concordam Platinum, em não voltar pode a serem ser amigas. coerente É e ser Lucifer coerente. fazendo as pazes com Darth Vader. Enquanto a cidade comemora 2 semanas sem nenhum assassinato, mais um corpo é encontrado, o da Lola, que também Pô, está... não ironicamente, né? Não ironicamente.
Hoje em dia é possível fazer essa comemoração? Forte. Desmiolada. E o Fred é inocentado porque o assassinato aconteceu enquanto ele estava preso. Mas sim, isso não entendi. significa necessariamente que ele é inocente. O terceiro assassinato pode ter sido cometido por uma outra pessoa. É tipo soltar Ou alguém que você foi tá acusado descobrindo de um ter corpo, roubado então um ele podia banco ter só morrido porque o antes outro de banco prender foi ele. roubado. Enfim, o xerife pois diz é. que o que as 3 vítimas tinham em comum era o fato de que elas eram bonitas. Na verdade, ele chama elas de gostosas, mas acho que isso é um pouco inapropriado. Assim, o pouquinho prefeito só. anuncia que eles irão eleger as 5 garotas mais bonitas da cidade Meu e dar um Deus. guarda-costas pessoal pra cada uma delas. E de alguma forma, a Velma fica responsável por criar tal lista. E ela odeia a tarefa porque ela não quer julgar as pessoas pelos padrões de beleza impostos por homens brancos. Justo ela, a pessoa que mais gosta de julgar os outros. Então ela pede pro Fred fazer a lista. E depois ela dá um livro sobre feminismo pra ele ler e parar de objetificar as garotas. Eu vou fazer só um comentário aqui. Isso que aconteceria se South Park fosse mal escrito. Sim, pra caralho. Ponto. Meu Deus. Não sabe cara. fazer? Não faz. Mano. Não, e o pior de tudo, ele tirando toda a linguagem cringe, horrorosa que a série tem, ele só descrevendo as ações do roteiro já é, cara, já é estúpido num nível problemático. Imagina como é o como, não só o que. Deve ser assim, algo assombroso. Eu vi 2 episódios e eu quis morrer, cara. Mas aí que tá, Tanner. Hum. Como seria se a gente tivesse visto? A mesma coisa que ele escreveu, só que mais longo. É. Não, mais eu dolorido. discordo. Mais Eu discordo. dolorido. Eu discordo. Sabe por quê? Porque aqui Hum. ele tá descrevendo os acontecimentos, isso aqui tem 1 minuto ele descrevendo o acontecimento por episódio. Alguns episódios ele tem que discorrer mais. Beleza, mas vamos supor assim, 4 minutos pra ele descrever tudo que aconteceu em cada episódio, certo? Certo. Sendo legal. 4 minutos. O episódio tem 20. Uhum. Então, se são 4 minutos de conteúdo de contexto, e são 20 colocando as piadinhas, processos, montando e apresentando isso visualmente e sonoramente, porque ainda existe a desgraça da parte sonora. Cara, isso daqui é tortura. E o vídeo, porra, o paraíso. Ele só tá descrevendo o que aconteceu. Só a descrição eu já quero morrer de cringe, já que eu já vi esse vídeo. Imagina se eu tivesse que assistir isso. Esse que é o Seria ponto. tortura chinesa, pô. Isso aqui pra mim é maravilhoso. Porque eu tenho que assistir aquilo. O problema é que eu tô lembrando do que eu vi. Mas se eu não tivesse visto o episódio, se tivesse visto esse vídeo, pô, estaria no paraíso, pô. O problema é que ele tá contando aqui, eu tô lembrando tudo que aconteceu. Ele tá cortando as piadinhas, mas eu tô lembrando das piadinhas e eu tô conectando. Ele E tá aí é gerando dor desgraça física. completa. Sim, porra, sim. Muito É como se estivesse contando a história de Platino End. Só que a história de Platino End, o problema tá lá. Então ver o vídeo é tortura física. Justo. Completa. Não é. Agora vamos supor, contar a história de Platino End e Platino End tem as piadinhas horríveis. Lascou, pô. Lascou. Seria horrível. Apesar de ter sido ela quem acabou de pedir pra ele objetificar as garotas. E após entregar a lista para o prefeito da cidade, ele diz que seria melhor, ao invés de gastar com guarda-costas, a Velma simplesmente ensinar essas garotas a não serem bonitas. E ela fica toda empolgada com a ideia de libertar essas pobres garotas dos padrões de beleza impostos por homens brancos. Ela quer que as garotas descubram a maravilha de serem elas mesmas sem se preocuparem com o que os outros acham bonito, fazendo com que elas esqueçam tudo que elas sabem sobre higiene básica e fazendo elas se vestirem do jeito que a Velma acha bonito. Quando a Velma vai apresentar a transformação que ela fez nas garotas para o prefeito, ela se surpreende com a revelação que elas reverteram a transformação delas. E elas ainda dão um fecho na Velma dizendo que a definição de feminilidade dela é muito restritiva. Após ler o livro sobre feminismo, o Fred começa a se atrair por mães, aparentemente. E pela Velma, porque agora ele valoriza muito mais a beleza interior, o que é bastante curioso porque
A Velma não tem nenhuma. O interior dessa menina é um esgoto a céu aberto. Até de longe dá pra sentir que tem alguma coisa podre. Enfim, o Norville se apaixona e começa a namorar uma outra garota, a Gigi. E a Velma não gosta nada disso, porque agora ele tem menos tempo pra ajudá-la na investigação da mãe dela. Depois de zombar dos sentimentos que ele tinha por ela, agora ela acha ruim que ele seguiu em frente. Essa amizade tá mais tóxica do que a relação que eu tenho com jogos online com personagens gostosos e mecânicas de gacha. O Fred diz para a Velma que ele descobriu que a casa dele pertencia a uma neurologista chamada Quer dizer alguma coisa pra mim, Edna Seja? É Perdue, isso mesmo? que morreu num hospício após conduzir experimentos eticamente questionáveis, tipo operar fimose num enroladinho de salsicha. A Velma vai até a biblioteca procurar por arquivos da doutora Edna Perdue, mas eles não encontram nada na caixa onde deveriam estar os arquivos, porque eles foram levados pela mãe da Velma. E mais um episódio fortíssimo de alucinações se manifesta na Velma, e dessa vez sem um Norville por perto pra fazê-la rir, ela quase morre. Foi por muito pouco. Ai, então, ela decide simplesmente separar o Norville da Gigi. É o que um verdadeiro amigo faria. Ele separaria o seu amigo da namorada nova dele que faz ele feliz. Só porque você precisa da ajuda dele. A Velma dá uma festa do pijama na casa dela, exclusiva para os membros da banda da escola, Mas ele da qual faria de uma ela forma e muito o mais Norville inteligente. fazem parte. Mas a Gigi aparece na festa porque ela se inscreveu pra banda da escola. Pô, E ela seria tão implora pra burro que Gigi seria pra genial. ter o Norville de Isso. volta. Oi, posso ajudar? Tipo o Tata no Vamos Yusha. falar sério? O Norville era meu muito antes de ser seu. Então eu só vou falar uma vez. E no meio da discussão, a Gigi sem querer revela que o Norville é neto da doutora Edna Perdue. E a Velma fica furiosa por ele não ter contado isso. As coisas começam a ficar complicadas na festa do pijama, porque o Fred derrubou as pizzas e tá todo mundo começando a enlouquecer de Uma fome. festa Como o do prefeito pijama. instaurou um toque de recolher às 9 da noite, tá todo mundo preso dentro de casa. E os únicos permitidos na rua são os policiais, que estão prendendo qualquer um que estiver fora de casa, o que é bastante excludente com moradores de rua. A Velma então pede para a Daphne conseguir a chave do carro da mãe dela, que após isso, ignorar cara? completamente o que a Daphne tá querendo contar pra Velma. E a Velma manipula o Norville pra convencê-lo a dirigir a viatura. O que a Daphne queria contar pra Velma é que ela encontrou a família biológica dela. Eles são ladrões que vivem nas minas de cristais abandonadas da cidade. E isso explica por que a Daphne gosta tanto da Velma. As cavernas são o habitat natural dos Goblins. A turma vai até uma lanchonete roubar comida pra Goblins Velma. Way é a Eles prova. são pegos pela polícia, mas a Velma se vou oferece fazer disca um pra som do distrair Palmeiras o aqui xerife, com um Goblins enquanto os Slayer. outros escapam. É literalmente a única vez nessa série toda que a Velma não é uma egocêntrica pau no cu. Ela passa a noite na delegacia junto com os pais do Norville, que foram presos por estarem praticando atos libidinosos com fantasias estranhas. E em troca de não contar isso pra ninguém, a mãe do Norville promete pra Velma que ela vai dizer tudo que ela sabe sobre a doutora Edna Perdue. A Edna tinha descoberto uma forma de manter o cérebro vivo fora do corpo, e isso interessou o general Harry Mitting, que pensou em trocar o cérebro de um soldado pelo cérebro de um hippie, pra ele espionar o movimento hippie dos anos 70. Como se precisasse disso tudo pra espionar pessoas que estavam fumando maconha como se fosse vape de morango. E olha que engraçado, eles deram o nome desse projeto de Projeto Scooby. Deus perdoe essas pessoas se eles inventaram. Cara, só pelo vídeo já gera dor física. Só ele contando de uma forma sem imputar sentimentos ou intenções, apenas um conto livre. Já gera dor física, porque a ideia é o cúmulo da imbecilidade, cara. E Se eu calma posso que ele... Calma, cara. Calma, Ele vai que piora. Calma que piora, piorar. porque depois ele vai contar que por conta dessa investigação dos hippies, foi criado o brisadeiro, que é chamado hoje de Biscoito Scooby. Muito forte. Então, calma que piora. Que piora. Não, Danilo, você não quer ver esse acidente de carro. Não faça isso com você. De colocar o Você vai Scooby-Doo nesse sentir o acidente, concorrente cara. de 300 Exato, você vai ser o dias acidente. como pior criação do ser humano. Mas a doutora nunca teve êxito nesse experimento e com o passar dos anos ela foi enlouquecendo, até fechar completamente o seu laboratório e esconder todos os seus diários para que ninguém pudesse recriar o experimento. O que é uma pena porque eu adoraria trocar o cérebro do criador dessa série pelo cérebro de um orangotango. Tenho certeza que ele faria um trabalho melhor. A Velma acredita que os assassinatos estejam Um ligados peixinho a esse dourado. experimento, visto que o cérebro
cérebros das vítimas foram removidos, mas ela não consegue investigar mais a fundo porque as alucinações dela ficaram muito mais fortes agora que ela está mais perto da verdade. E ela percebe que as alucinações começaram porque o pai dela não acredita que a mãe dela desapareceu, mas sim que ela os abandonou. Então a Velma tenta convencê-lo do contrário para que as alucinações dela sumam. Ela almoça com o pai no strip club e pede para que ele por favor acredite nela, mas ao perceber que ele não está muito interessado nisso, ela fica muito brava com ele. E por não querer mais a aprovação do pai, as alucinações dela param e ela consegue olhar os arquivos da doutora Edna Perdue, onde ela descobre que sua mãe sabia que havia um laboratório dela escondido debaixo da casa dos Jones, e quando ela foi pra lá investigar, ela desapareceu. A Velma vai até o laboratório na casa do Fred, onde ela é encontrada por seu pai, que mesmo não acreditando nela, decidiu acompanhá-la. Mas ele passa a acreditar quando ele encontra no chão do laboratório um bilhete com a caligrafia da mãe da Velma. Então eles se perguntam se as alucinações eram causadas pela falta de aprovação do pai, por que elas pararam quando o Norville fazia ela rir ou a Daphne beijou ela? E a explicação pra isso é a pior possível. A Velma tem medo de não ser amada. Então quando o Norville disse que gostava dela, quando a Daphne beijou ela, quando o pai dela acreditou nela, ela se sentiu amada. Talvez seria mais fácil as pessoas demonstrarem que gostam dela se ela não fosse a pessoa mais detestável do mundo. Enquanto isso, a Daphne é feita de refém pelos seus próprios pais biológicos que querem escapar com os cristais da cidade. Mas as mães da Daphne aparecem para salvá-la. Elas prendem os ladrões e a única pessoa que consegue escapar é a Carol, que é a mãe da Daphne, que se depara com um serial killer após encontrar o relógio de bolso dele no chão. A polícia retira o toque de recolher porque a mãe do Norville conta pra imprensa que o assassino é o fantasma da doutora Edna Perdue. E para comemorar o fim do toque de recolher, a cidade prepara uma grande festa, o Festival da Neblina, o que não parece uma boa ideia, já que a cidade acredita que o assassino é um fantasma. Um lugar cheio de neblina parece o lugar ideal para o fantasma cometer assassinato. Todo mundo fica muito empolgado com a festa, menos a Velma, que tá brava porque tá todo mundo comemorando enquanto tem um serial killer à solta, e ela fica em casa porque as mulheres nessa festa só podem entrar acompanhadas. Isso é bastante machista, mas eu começo a desconfiar que essa regra foi criada só pra barrar a Velma da festa. Porque eu acho que ela é a única pessoa da cidade que é chata o suficiente pra não conseguir nenhum acompanhante. Daí a Velma, ao colocar o bilhete que sua mãe deixou perto de uma fonte de luz, nota o surgimento de um número de telefone. E quando ela liga, alguém atende, mas não diz nada. E ela percebe pelo barulho de fundo que essa pessoa tá no Festival da Neblina. Acreditando ser esse o telefone do serial killer, a Velma se disfarça de homem pra conseguir entrar no festival sem nenhum acompanhante. Mas tem alguma coisa engraçada aqui. Não engraçada, haha. É mais pensado e calculado, como comédia feminina mesmo. Eu amo como essa série elogia a própria comédia dela, quando a comédia dela é 90% estereotipar gente branca. E uma inteligência artificial conseguiria fazer um trabalho melhor que eles. Amor, será que dá pra pedir pro chat GPT falar coisas racistas, tipo piadas racistas? Dá. É um chat inteligência artificial. Será que se eu pedir pra ele escrever piada racista, ele vai escrever? Acho que sim. Será que ele faz coisas Joga um antiéticas? pack do Danilo Gentili e vai. Eu espero que sim. Peraí, se eu sou homem, todo mundo acha que as minhas piores qualidades como mulher são ótimas. Só caçar! A gente tá impressionada. A Velma pensa que as pessoas odeiam ela porque ela é porca, sem modos e porque ela fala o que pensa. Quando, na verdade, as pessoas odeiam ela porque ela é escrota com todo mundo. Principalmente com os amigos dela. Mas a série, por algum motivo, tenta convencer a gente de que se a Velma fosse um garoto, todo mundo iria adorar ela. Isso não é verdade. Ela é insuportável em qualquer gênero, etnia ou idioma. Mas, enfim, percebendo que as pessoas levam ela muito mais a sério quando pensam que ela é um cara, ela sobe ao palco pra dizer a todos que fantasmas não existem e que o serial killer ainda está à solta. E como é um homem falando, agora todo mundo acredita. Isso não faz muito sentido dentro da série, porque a própria série mostra diversas vezes as pessoas acreditando no que a Velma diz. O Fred mesmo só foi preso por conta da Velma e não tinha prova nenhuma contra ele. A Daphne fica afim da Velma vestido de garoto sem saber a sua verdadeira identidade. E quando ela descobre, ela fica arrasada porque a Velma não contou a verdade. Queria te contar que eu era o Manny, mas como homem tem tão poucas consequências para as minhas ações que eu pensei que eu ia ser idiota de me tentar arriscar, sabe? Não é surpresa pra ninguém que a Velma... Nossa, cara. Ai, cara, eu tô em uma dor. Meu estômago tá revirando. Nossa, cara. Ai. Vontade de me enfiar debaixo de uma pedra, cara. E, nossa senhora, velho.
só ele contando já gera dor física. Assistir deve ser tipo, caralho, mano, sei lá, você cria uma úlcera, você morre, não sei, acontece, velho. É que pessoalmente me dói um pouco, porque como eu escrevo, eu olho pros personagens que eu escrevo, principalmente as femininas, eu olho pra Vel falando, não, porque agora que eu sou homem eu não tenho consequência. Eu penso, mas caralho, é o melhor que vocês conseguiram fazer? Puta que pariu! E o pior é que ele fala que tem, não mostra que tem, e quando ele vai mostrar que tem, é tão estereotipado que tu fala, não é possível que tu fez isso. Isso que é bizarro, porque ele descredibiliza a própria fala. Então, tipo, vamos supor que essa fala, dentro de um contexto e dentro de uma narrativa estabelecida, tem impacto. Só que ele fica fazendo essas frases de efeito que descredibiliza completamente a fala e faz com que a perspectiva seja assim, papo de maluco. Isso que é a maior desgraça possível. Que é quando você descredibiliza determinada perspectiva por conta da forma como tu apresenta. A mesma coisa que a gente passa com obra que fica relativizando o estupro, relativizando o racismo, relativizando a escravidão e os caralho. Porra. Só, aqui tem um outro detalhe que o Seijin contando é o que torna pra mim uma cereja do bolo. Ele pega isso aí ele reverte e diz que é o contrário. Com as mesmas frases de efeito, tentando contornar as próprias frases de efeito. E aí nenhuma das cenas mais faz sentido. É uma guerra de frase de efeito. Inclusive até perguntaram, qual que é o melhor, o Tatenoyusha ou o Velma a 80 km? Tatenoyusha? Tate conscientemente fala que escravidão é show. E quando ele vai negar, é com o personagem que eles dizem que é o errado da história. Aqui, Velma pega a própria Velma, fala uma coisa, sei lá, homem é tudo cuzão. Aí chega depois, não, homem tá tudo certo. E as duas ele consegue mostrar que tá errado e tá certo. Porque essa cena não tem credibilidade nenhuma pra perspectiva dela. Sim. É algo que Platino End fazia, só que Velma faz muito pior. Porque ele faz a todo segundo. Platino End tá necessariamente querendo contar uma história. É porque o Platino End quer literalmente fazer diálogo expositivo por 20 minutos. Então ele fala, pra só depois, não, mas agora é diferente. Exato. Aqui é tipo, agora é um negócio, mas também é diferente, mas agora volta, mas aí é um terceiro. E piadinha de privilégio. Porque ele comprime a narrativa em uma frase foda de efeito. Que literalmente, tipo, você printar, postar Eu falei isso, inclusive, quando a gente tava vendo o episódio. Ele me fazia pensar que todo diálogo ele era comprimido pra caber em uma ou duas cenas pra você postar, né? Pra você printar e postar na rede social. Ou fazer um shorts. Fazer um vídeo pequeno. Fazer um Reels e postar porque é isso, sabe? Todo o contexto da crítica está naquela frase comprimida de uma crítica social foda e um biscoitinho da sorte. E a obra é literalmente montada nesse nível, a esse escopo. E quando ele coloca uma coisa na frente da outra, vira esse Frankenstein aberração maluco aqui de crítica social foda que narrativamente se contradiz, que narrativamente não faz sentido, que narrativamente é porco e mal escrito. Então... é complicado. A diferença é que Platino End é um efeito de causa e consequência. Só que a causa é incoerente. Aqui não existe causa, é só o efeito. É só a consequência. Consequência incoerente. Sim, porque não tem de onde sair, né? Que não haveria meu Deus. Cliquei errado aqui. Bugou tudo. consequências para suas ações, ela cometeria o pior tipo de atrocidade possível. E não tem nem vergonha de admitir isso. O serial killer começa a perseguir a Daphne e a Velma, mas por conta da neblina, elas conseguem despistá-lo. E a Velma consegue pegar o celular dele. Já o Fred não tem a mesma sorte. Ele é sequestrado pelo serial killer e fica preso num cativeiro junto com os 3 cérebros falantes das garotas que foram assassinadas. A Velma e a Daphne conseguem desbloquear o celular do serial killer, mas a única pista
pista que elas encontram é uma foto que ele tirou acidentalmente da floresta. Então no dia seguinte a Velma se veste de Chaves pra ir até tal floresta, porque realmente ninguém tem paciência com ela. Ela chama a Daphne pra ir junto, mas ela está ocupada tirando fotos com a sua outra amiga Olive. Então numa crise de ciúmes a Velma finge que tá tendo mais uma alucinação pra Daphne ficar com dó dela e ir junto com ela. Quando a turma chega na floresta, eles acabam ficando atolados numa ravina. E enquanto atolados, a Daphne confessa que ela gosta do comportamento possessivo, controlador e manipulador da Velma, porque a Daphne tem problemas de abandono. Então ela gosta de se sentir desejada pela Velma, uma mini psicopata de 1,50 m. A rocha que os mantinha presos desaba e eles caem no que parece ser uma extensão das minas de cristal. A Daphne e a Velma continuam procurando pelo paradeiro da mãe da Velma e elas discutem sobre quão problemática é a amizade delas. Então, a Velma diz que talvez é melhor elas não serem mais amigas, e sim namoradas! Namoradas! Stonks! Namoradas. Namoradas. O relacionamento delas seria tão tóxico que elas fariam a Tessa e o Durinho do After parecerem a Nilce e o Leon. Elas escutam a voz do Fred e encontram um cativeiro, mas a caverna começa a desabar. E quando a Velma tá prestes a cair num buraco, surge a mãe dela e salva a vida dela e acaba com o nosso dia. Elas conseguem escapar na van do mistério, mas infelizmente a mãe da Velma não se lembra da identidade do serial killer que sequestrou ela. E o pai do Norville diz que ela está com bloqueio de memória devido ao trauma de ter sido sequestrada. E se ela se manter feliz, em 72 horas as memórias dela devem voltar. Caso contrário, as memórias vão se perder pra sempre. O que não faz sentido nenhum. E realmente ele inventou tudo isso. Mas eles não sabem disso. Então eles fingem que o pai da Velma não está com outra mulher com a qual ele acabou de ter uma filha. A Velma vai até o Norville, que está numa competição de esgrima, faz ele perder e pede ajuda dele pra enganar a mãe dela. E eles ainda têm que mentir, falando que a filhinha recém-nascida do pai da Velma, na verdade é a filha do Norville com a Velma. Então, enquanto a Velma cuida do bebê, ela encontra no escritório do pai do Norville uma máscara de solda, igualzinha àquela que o serial killer usa. Ela denuncia o pai dele, fazendo com que toda a força policial invada a casa dele durante o jantar. Até um tanque aparece por lá. Mas segundo a própria série, homens brancos não podem fazer qualquer coisa sem nenhuma consequência? Que porra é essa então? Não foram eles mesmos que insinuaram que ninguém leva a sério o que a Velma diz só porque ela é uma garota? Se a série quer passar uma mensagem, o mínimo que ela tem que fazer é manter o posicionamento dela. Eu sinceramente eu não sei como eu aguentei assistir 10 episódios disso. Mas o pai do Norville tem aquela máscara porque é aniversário do Norville e ele pediu para que o pai forjasse uma espada pra ele. O Norville fica furioso com a Velma por ter feito ele cuidar do bebê, falsificar um boletim pra ela, comprometer a ética jornalística dela ao publicar uma notícia falsa sobre a Velma dizendo que ela é uma heroína, denunciar o pai dele sem nenhuma grande evidência e ainda esquecer o aniversário dele. A mãe da Velma acaba descobrindo todas as mentiras que ela contou só pra manter ela feliz e mesmo assim ela se lembra da identidade do serial killer, que é ela mesma. Ela é presa e confessa que matou as garotas porque ela queria colocar o cérebro de uma garota popular no lugar do cérebro da Velma. Na verdade, acho que qualquer cérebro serviria, viu? Qualquer coisa é melhor que o cérebro da Velma. Mas a Velma não acredita nisso porque não faz sentido ela ter fingido uma amnésia só pra depois confessar assim. A Velma quer conversar sós com a mãe dela, mas as policiais dizem que a única forma dela conseguir isso é se ela for presa, porque o xerife não quer que as duas cheguem perto de jeito nenhum. A Velma consegue ser presa com muita facilidade. Tudo que ela faz é pedir para que o Fred diga à polícia que a Velma fez algo que o incomodou. E como ele é um homem branco opressor, a polícia prende ela sem nenhum questionamento. Mas se a palavra do Fred vale mais do que a da Velma, como que ele foi preso quando era literalmente a palavra dele contra a palavra dela? Por que agora a palavra dele vale mais? Não tem coerência nenhuma essa série. A Velma consegue se reunir com a sua mãe e percebe que ela foi hipnotizada para assumir culpa pelos crimes. Mas logo em seguida sua mãe é levada para o corredor da morte. A Daphne chega na prisão para contar pra Velma que a mãe biológica dela quase foi
pega pelo serial killer e ela conseguiu roubar o relógio de pulso dele. E há um nome gravado no relógio, Harry Mitting, que é aquele general que criou o Projeto Scooby junto com a doutora Edna Perdue. E a Velma resgata uma memória perdida de que ela também foi hipnotizada, para que ela se culpasse pelo desaparecimento da mãe dela. E foi aí que as alucinações começaram. Os óculos que a Velma usa foram deixados para trás pela sua mãe na noite em que ela desapareceu. E só agora ela foi notar que os óculos são da marca de acessórios da família do Fred. E ela notou também que o relógio de pulso do assassino também é da marca da família do Fred. A Velma então retorna ao laboratório da doutora Edna Perdue, onde ela encontra a Daphne e o Fred amarrados em macas. Ela enfrenta o serial killer espirrando perfume nele, que atrai os morcegos e atacam o assassino. Com o assassino amarrado, a Velma retira a sua máscara, revelando que ele na verdade era a mãe do Fred, a Victoria Jones, que também é filha do general Harry Mitting. Ela estava tentando trocar o cérebro do Fred pelo cérebro de alguém mais competente que ele, já que ele vai herdar a empresa e ele não consegue fazer nada sozinho. Para isso, ela hipnotizou a mãe da Velma e fez ela reconstruir o laboratório. E usou a inteligência dela para descobrir como recriar o experimento da doutora Perdue. O pai do Fred, hipnotizado, captura a Velma e liberta a Victoria, que agora quer colocar o cérebro da Velma no corpo do Fred. A Velma disse que isso não faz muito sentido, porque assim que ela trocar de cérebro, ela vai até a polícia e contar o que aconteceu. Mas a Victoria faz um apelo interessante. A Velma tem um grande cérebro intelectual superior, e nada seria melhor pra ela do que viver no corpo de um homem branco opressor que pode fazer o que ele quiser sem sofrer nenhuma consequência. Apesar de que o Fred foi até preso, já se esqueceu disso, série. Mas realmente a única forma da Velma se tornar mais irritante e menos digna de empatia é se ela fosse rica. Como é que é? Vantagens? Você acha que a gente gosta de ser presidente dos Estados Unidos 97% das vezes? Esse trabalho é um saco! E é claro que a essa altura do campeonato, no último episódio, mais de 4 horas de série, eles ainda insistem em fazer piada com branco. Parece que esse é o único recurso humorístico que eles têm. Eles fazem mais piada com branco do que o Adam Sandler faz piada com peido. O Fred consegue se livrar das amarras, pega a arma da Victoria, cerca sua mãe, mas ela consegue convencer ele a entregar a arma pra ela, porque ele é um garotinho branco e burro que não consegue fazer nada direito, e pessoas brancas não conseguem fazer nada direito. Que engraçado, ha. E quando a Victoria está prestes a matar todo mundo, a Daphne e a Velma dizem eu te amo uma pra outra, e o Norville aparece pra salvar o dia. Com a sua espada, ele ricocheteia o tiro da arma da Victoria, que atinge uma estalactite que cai na cabeça da Victoria, matando ela na hora. E a Velma faz uma dancinha de comemoração em frente ao corpo da mãe do Fred, na frente dele também. E assim termina a Velma. Uma delícia de série, que maravilhosa. Só sugou toda a minha sanidade mental. Essa série tirou uns 5 anos da minha expectativa de vida. E eu diria que o único ponto positivo dessa série é que o Scooby não aparece, porque com certeza eles iam achar uma forma de estragar ele também. Enfim, é isso, eu não quero dizer mais nada sobre essa série. Se isso tiver uma segunda temporada, eu me recuso a assistir, por mais que seja o meu trabalho. E é isso aí. Muito obrigado por assistir. Deixa um gostei se você gostou. Do Scooby Alter. Aquela cena de terror. Porra, muito melhor que isso aqui. Meu Deus, cara. O Seiji gerou dor física em mim. Eu já vi esse vídeo, Dark, como se fosse a primeira vez. Caralho, mano. Ele fez um trabalho magnífico. Magnífico. Ele resumiu tudo. Ele contou a história. E contar a história é quase que um ato de agressão física. Quase não, completo. Nossa senhora. Eu fui esmurrado por 28 minutos e a culpa não é nem dele. Agradece que foi só agressão física, não foi tortura chinesa de ver tudo. Não, ele foi torturado pra conseguir diluir pelo menos 1% dessa dor, canalizar nesse vídeo e falar: gente, não assista, não faça isso com a sua vida. A menos que você queira acabar com a sua vida. Mas também não precisa assistir, porque ele já contou tudo. Exato! Pois é. Mas é por isso que eu falo, dá sempre pra piorar, porque alguém pode chegar e falar, então, agora você vai ver Velma, Thunder. Não vou. Então, Isso poderia ser pior. Essa possibilidade não existe. Alguém pode botar uma mão na tua cabeça e falar, vai, veja Velma, agora. Atira! Atira, irmão! Atira! Você vai gastar uma bala. Você vai sair no prejuízo. Atira! Cara,
É incrível como essa obra audiovisual foi concebida. Como isso pôde existir. E o pior de tudo, renovaram a segunda temporada. Não. Sim. Sucesso de crítica. Apanhou de todo não, lado. não ironicamente, sucesso de visualização na HBO. Mano, eu tô agradecendo aos céus porque eu assisto anime neste exato momento. Eu não assisto séries animadas. Aí eu não preciso fazer review desse negócio. Dito isso, Cara, o Thunder vai ver Mushoku de novo depois disso aqui. eu não vou ver. Não tem por que fazer isso. Vai. O Mushoku vai e volta. É o ioiô, ele vai e volta. Você fala que não, mas ele está sempre ali na porta, pô. Não, e o pior de tudo, cara, é que Velma é pior do que Mushoku. Sim. É incrível. Caralho, que frase forte. É uma frase forte, mas ele É uma frase forte, mas ela Velma consegue ser pior do que uma obra abertamente pedófila. O Igor viu um Você acha que episódio, vai ter eu isso? vi outro episódio, você viu 2. A gente ouvindo tudo que o Seiji falou, mano, isso aqui é a pior coisa que eu vi na minha vida. Uhum. Pois é. Incrível. Uau, isso doeu. Mas é isso. Esse foi o vídeo do Seijinho. Ele acabou comigo. E é um bom anime até o